Olá, estamos começando mais um Documento Verdade. Calor e chuva, uma combinação perfeita para o surgimento de mosquitos que transmitem doenças, muitas vezes fatais. Febre amarela, dengue, zika vírus, doenças que podem levar pessoas saudáveis à morte em poucos dias. Mas o que está sendo feito para evitar que o país viva uma nova epidemia de febre amarela, como aconteceu em anos anteriores e muitas pessoas morreram? Nossa equipe foi até Pernambuco acompanhar a luta no combate ao Zika vírus, que continua infectando milhares de pessoas no Brasil inteiro. Será que o brasileiro está livre dessas ameaças? A resposta você acompanha agora no Documento Verdade. Tá difícil. Tá difícil Que que demais. falta? Eu sinto falta dele, eu sinto falta dos meninos. Eu sinto falta da hora de fazer comida, de arrumar a marmita para ele. É tudo. Tudo eu sinto falta. Eu tô com depressão. Tô com remédio para dormir. Tô tomando remédio para depressão, que eu não tinha depressão. Tô tomando remédio que a médica receitou. Tem noite que eu deito, do jeito que eu deito eu amanheço. Eu não consigo dormir. Mais de um ano depois, Dona Alcileia ainda chora a morte do filho. Roberto, de 40 anos, foi uma das vítimas da febre amarela em Minas Gerais. Essa questão de eu não ter vacinado, né? A senhora sabe por quê? Ele não quis. Ele não quis Não vacinar. quis. Que furou o braço dele, ele olhou para mim assim e falou: "Você é a mãe." Por conta de uma agulhada da vacina, quantas que eu já tomei? Não quis. Ele falou que não ia tomar injeção. Ele nunca precisou de ir no hospital, ele nunca precisou de tomar para nada. Os sintomas da doença começaram no dia 9 de janeiro de 2018. Dor de garganta e dor no corpo. Ele disse que começava do pé na nuca, que não tinha travesseiro, não tinha nada que ele podia pôr a cabeça. Tomou um mingau, vomitou, fazia soro e vomitava, bebia água e vomitava. Por fim, ele não aguentou sair da cama. Quando procuraram atendimento médico pela terceira vez, a situação já era muito grave. O doutor Afonso só perguntou assim: "Ô moço, você tomou a vacina?" Ele só balançou a cabeça assim, ele não tinha tomado. Aí o doutor Afonso falou assim, ó, pegou, abriu o olho dele assim: "Você sabe que a febre amarela mata?" Ele só abaixou a cabeça assim. 30% das pessoas apenas podem evoluir para essa segunda fase, né? 70% vão curar, né, naturalmente, vão ter essa fase inicial e curam. E eventualmente nem tem sintomas. Em torno de 5 a 10% é que vão desenvolver as formas malignas, né, que vão levar à insuficiência hepática aguda, né, que é caracterizada pela icterícia, né, que é um amarelão generalizado, perceptível principalmente na conjuntiva, né, que fica amarela, febre alta, mal-estar, náusea, vômitos e choque. Foi o que aconteceu com o filho da Dona Alcileia. O sangue dele já está todo contaminado. Eu não vou falar que é a febre amarela, porque a gente não pode falar assim direto, é uma suspeita. Mas ele já está, até os rins dele já estão paralisados. Ele não está urinando mais. Roberto foi transferido rapidamente para o CTI de um hospital em Belo Horizonte em estado gravíssimo. Ele já estava todo com aparelho, não estava conseguindo respirar. Ele só põe a mão em mim assim e falou assim: "Mãe, é dor demais, mãe, é dor demais." A cada novo boletim médico, as esperanças da família diminuíam. O médico tornou a chamar nós duas, lá eu mais a minha filha, e falou assim: "Ó, o quadro do Roberto, deu da hora que ele entrou aqui no CTI, só piorou. Ele não reagiu a remédio nenhum. Medicamento para ele não reagiu nada." Roberto faleceu no dia 19 de janeiro do ano passado e deixou 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 4. Foi triste demais. Eu não sei como que eu aguentei. O maior surto de febre amarela registrado no Brasil desde 1980 começou em dezembro de 2016. Segundo o Ministério da Saúde, até julho de 2017 foram confirmados quase 800 casos e mais de 260 mortes. Nos meses seguintes, até a metade do ano passado, os números quase dobraram. Foram 1.376 confirmações e 483 óbitos, 181 só em Minas Gerais.
Todos os casos foram da forma silvestre da doença, quando a transmissão do vírus ocorre em áreas de matas e florestas. Por isso, na época, dezenas de parques foram fechados em vários estados do Brasil. Quando macacos eram encontrados mortos, o alerta para a circulação do vírus da febre amarela acendia. A doença geralmente circula na mata. E o homem, ao entrar, né, em contato com essas regiões, com a mata, onde estiver ocorrendo uma epizootia, que é a epidemia na mata, ele pode se infectar também na medida que ele não esteja imune, né, que ele não tenha sido imunizado e com isso ele pode adquirir a mesma doença que os primatas não humanos adquiriram. Surto nas cidades, a possibilidade também existe, na medida que nós temos um outro vetor que transmite outras arboviroses dentro da cidade. A febre amarela é uma arbovirose, assim como a dengue, como a chikungunya, como a zika, que é transmitida por um mosquito, né? Que é o Aedes aegypti, pode transmitir também, né, a febre amarela. E depois do rompimento da barragem em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, pesquisadores da Fiocruz alertam para um novo surto de doenças na região. Entre elas está a febre amarela. De acordo com o levantamento, a tragédia causou uma alteração no ecossistema que pode matar predadores naturais e, consequentemente, aumentar a população dos mosquitos transmissores da doença. Por isso, a vacinação deve ocorrer com urgência. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. O irmão da Helena também morreu por causa da febre amarela. A família mora em Itabira, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Ela conta que tudo começou com uma forte dor de cabeça. Os analgésicos não fizeram efeito e, em poucas horas, Fernando foi parar no hospital. A dor de cabeça não passava, porque o sintoma é só isso. Levou ele, falou assim, a gente vai levar ele para UTI. Aí levou para UTI. Aí foi na UTI que eles já tinham feito vários exames dele e falaram assim, está com suspeita. Falou suspeita, né? De febre amarela. De febre amarela. Fernando acabou sendo transferido às pressas para Belo Horizonte. Na capital mineira, o estado de saúde dele piorou muito. Continuava com dor de cabeça e parece que os remédios eram o mesmo. Aí foi fazer vários exames. Falou assim, ó, o estado dele é grave, gravíssimo. Tudo indica que é a febre amarela mesmo, que já tinha outros casos, né? Nos últimos dias houve notícia de piora? Como que foram nos últimos dias, últimas horas? Teve até no dia que chegaram e falaram assim, ó, o rim dele já não funciona mais. Depois de 6 dias de muita angústia e expectativa, a família recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. O Fernando não resistiu à doença e acabou falecendo no dia 21 de fevereiro de 2018. Segundo os médicos, ele teve falência múltipla dos órgãos. Foi tudo rápido, do dia 15 até o dia 21. Como é que foi passar por isso, né? Quer dizer, uma experiência... Nossa, a pior coisa, não foi a primeira pessoa da família assim, próxima da gente, né? E até hoje. Ninguém aceita nada até hoje, então, né? Às vezes a gente não dá importância, né? Aí quando acontece uma coisa dessa, a gente fica pensando, né? Por que que não, né? Por que que ele não vacinou? Eu lembro que até na UTI eu perguntei pra ele. Ele pegou e falou assim, olha, eu não lembro. Aí procuramos no posto aqui do nosso bairro também, não achou. Foi no posto lá do bairro onde ele mora, né? Morava no Gabiroba. Procurou também a esposa dele, ligou, não tinha registro. Helena lembra que uma das paixões do irmão era passar o tempo livre em áreas rurais, locais onde normalmente a febre amarela é transmitida. Era só roça. Toda a folga dele, ele chamava a gente para ir, ele ia direto. Não, ele não ficava em casa. Tudo dele era sítio, roça, era só isso que ele gostava. Quase um ano depois, a família ainda tenta superar a perda do Fernando, que era casado e deixou um filho de 8 anos. Hoje em dia a gente sabe que é importante vacinar, não deixa de vacinar não. Quando fala vacinar, a gente vai, porque
passar o que a gente está passando por causa de um mosquitinho, né? Por causa de um mosquitinho. Você pensa assim, nossa, por causa de um mosquito você perder uma pessoa, a pessoa perder a vida por causa de um mosquitinho. Aqui na região faleceu uns 3 ou 4. Só na região aqui. E essa doença não pode brincar com ela não, que ela mata mesmo. Eu acredito que eu tô aqui por milagre de Deus. Eu acredito que não tem outra justificativa não. O Eudinei ficou 8 dias no CTI e mais de 1 mês internado. Nesse período, foi desenganado pelos médicos que disseram que ele tinha poucas chances de sobreviver. Os sinais vitais ficaram muito comprometidos. Como é que foram esses dias internados? Você estava consciente? O que você sentia? Consciente o tempo todo. Assim, só no início, que as dores eram muito fortes, mas questão de eu internado, eu estava sempre consciente. Mas você não sabia da gravidade? Não sabia. Quem que sabia? Só a minha esposa que sabia de tudo. Ela e a minha cunhada que me levou para Vitória, que sabia de tudo. Elas iam sendo informadas pelos médicos, médicos, mas ela não te passava nada? Não. Em questão de estar sabendo que o nosso amigo tinha falecido, então que não tem que preservar um pouco para talvez não abalar a doença, né? Você não sabia nem que estava com febre amarela? Não. Fui saber só depois que eu tava... Que escapou? Assim, escapou. Elisene lembra até a data em que o marido começou a passar mal. 23 de dezembro de 2017. Era véspera de Natal e a família tinha saído para fazer compras. Quando a gente chegou em casa, que foi no sábado, né? Ele já não conseguiu tirar a compra do carro e já deitou no sofá. E aí a gente descarregou, eu e as crianças descarregamos o carro e ele já ficou deitado com muita dor de cabeça, aí já veio a febre. Aí no domingo de manhã, ele até procurou a farmácia aqui do lado para comprar um analgésico para dor de cabeça. Mas a moça, como ela é bem experiente, ela falou, olha, eu acho que você devia ir procurar um médico, porque não está normal. Dor no corpo, pode ser uma dengue, porque a gente relacionou muito a dengue, né? Você desconfiou de alguma coisa no primeiro momento? Em momento algum. Para mim era dor de cabeça, não. Que ia passar a qualquer momento. E com isso, fui para ser atendido no Piedade Paraupeba e de lá fui direto para o hospital. Aí lá, no primeiro momento, falaram o que com você? Eles não descobriu. Eles foram fazendo exame, um atrás do outro, toda hora. E com isso foi fazendo exame, mas não descobria o que era o problema do sintoma que estava. Eu estava sentindo um sintoma, mas não sabia o que era, entendeu? E foi só agravando. Ele deu entrada no hospital em estado gravíssimo. E eles chegaram para mim e falaram, olha, a senhora precisa ser forte, porque o seu marido pode não passar dessa noite. Então, o dia 31 de dezembro foi o que marcou, e aí já foi para o CTI, eu não pude ficar com ele. Até então eu estava do lado dele no quarto, mas lá eu não pude mais ficar com ele quando ele foi para o CTI. Eu não sabia, minha esposa sabia de tudo, eu não sabia, menos eu, não sabia de nada. Falou assim, ó, de 100% eu tenho 1% para sobreviver. A chance era mínima. Aí Deus abençoou que colocou a mão e eu estou aí hoje. Você começou a melhorar? Comecei a melhorar, e os exames foi só melhorando. Foi melhorando, foi na hora que eles já viu que não tinha tanto risco mais, que foi só melhorando. Obviamente você não era vacinado, né? Não. Você não preocupou? Eu tinha trauma de agulha, trauma. Tomou muita agulhada no hospital, Muita, né? não tem nem noção quantos foi, muita agulha. Depois de passar por uma série de exames nos últimos meses, Eudinei, enfim, pode comemorar. O pesadelo chamado febre amarela se tornou apenas uma lembrança. Agora eu estou 100%. Agora não tem problema de saúde nenhum mais, não tem nada. Já acabou de fazer acompanhamento, agora não tem mais nada lá. Mas esse tempo todo foi muito complicado. No princípio da epidemia nossa aqui, a mortalidade estava em torno de 50%, 60%. Em algumas regiões do país continua assim. Entretanto, na medida que foram sendo desenvolvidos os protocolos assistenciais para as formas mais graves, o sistema de saúde foi se preparando melhor para atender esses pacientes, a mortalidade foi caindo. Foi caindo, chegando a alguns lugares a 10%, 15%. O aumento da cobertura vacinal também ajudou a controlar a febre amarela. Com o surto da doença, a população correu aos postos de saúde em busca de vacinação. Por todo o Brasil, as filas eram gigantes. Eram horas de espera que geraram estresse e até confusão. Hoje a situação nos postos de saúde é tranquila. Mais de 4.400 municípios brasileiros recebem as doses, quase 1.000 a mais. O ideal é que pelo menos 95% da população seja imunizada. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 60% está protegida. Em São Paulo, o número é ainda pior. Apenas 35% do público-alvo já tomou a vacina. O problema é que muita gente ainda resiste. É o caso da Valdeísa.
Já faz anos que a atendente decidiu não se imunizar mais contra as doenças. O mesmo vale para o filho dela, de apenas 6 anos de idade. O motivo? Meu filho tomar uma vacina e acontecer alguma coisa, porque é os casos que eu mais vejo na televisão. As crianças tomando vacina, morrendo, outras ficando doentes, ficando internadas, eu vejo muito isso. Já teve casos de crianças que tomou a injeção da gripe e pegou, 2 dias depois, descobriu que tinha uma pneumonia mais forte e piorou, entendeu? Casos assim. Por isso que eu prefiro não dar. É que circulou muito fake news, né, referente à morte de pessoas por conta da vacina. Mas é uma vacina extremamente segura, já utilizada no Brasil desde 1937 no combate da febre amarela. Valdeísa mora em São Paulo. O estado sofreu com o surto da doença e ainda está em alerta. Só nas primeiras semanas deste ano, a região registrou 12 casos de febre amarela. 6 pessoas morreram. Avaliando o risco-benefício, você indica a vacinação para a maioria da população, exceto para aquelas que têm alguma contraindicação à vacina. É uma coisa que eu sempre falo, e principalmente eu passo isso para os meus filhos, né? Que não adianta ter medo de uma vacina, porque depois, se a gente contrair a doença em si, é muito pior. Então, assim, realmente é até um alerta que fica para todo mundo. Ele, inclusive, tem amigos, né? Que até hoje não tomou. Fica esse alerta, porque vale uma picadinha do que várias, igual ele ficou, né? E quase perder a vida. E a cada ano que chega, uma preocupação se repete: o combate ao Aedes aegypti. Mais de 500 cidades estão em risco de conviver com surtos de doenças provocadas por esse mosquito. A dengue, principalmente a hemorrágica, também está nessa lista. Só no ano passado, o Brasil teve mais de 200 mil pessoas infectadas pelo vírus. Ele é pequeno, mas não tem nada de inofensivo. Esse é o mosquito que transmite o vírus da dengue, doença que todos os anos é responsável por muitas mortes pelo país. Só em 2018 foram registrados mais de 260 mil casos de dengue. 160 pessoas morreram. No estado de São Paulo, os casos de dengue quadriplicaram em janeiro deste ano. Foram confirmados mais de 4.500 casos, enquanto em janeiro do ano passado foram 888. Esse é o Claudemir Alves, o caçula de 5 irmãos. Aos 27 anos, o músico planejava se casar, mas a doença devastadora destruiu os sonhos dele e de toda a família. O meu irmão, ele teve dengue em abril de 2015, né? Ele teve a dengue hemorrágica. Quando ele teve a dengue, ele começou a sentir os sintomas da dengue numa terça-feira, né? E na sexta de manhã começou a vomitar. Quando ele começou a vomitar, devido a ele ter tomado suco à noite, o meu irmão mais velho achou que ele estava vomitando vermelho por conta do suco. Mas não era, né? Ele já estava vomitando sangue por conta da hemorragia. 7 dias após sentir os primeiros sintomas, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. A causa da morte, dengue hemorrágica, o estágio mais grave da doença. A gente ficou muito assustado com a rapidez, a velocidade e a gravidade que ele ficou, né? Porque ele não tinha tido. Geralmente a dengue hemorrágica é um sintoma que acontece quando a pessoa é reincidente na doença. A pessoa tem uma vez, na segunda vez sim, ela vem potencializada e acontece a hemorragia. Mas no caso dele, ele não tinha histórico da doença. Irley era professor de música de Claudemir. Um ano antes da morte do amigo, ele também teve dengue. Eu tive febre de 40 graus. Essa dor atrás dos olhos, assim, eu associava a rinite, sinusite, como eu pensei, bom, é uma gripe, tá atacando tudo. E é inverno, ambiente seco, então crises de rinite vão acontecer com certeza. Então, é uma rinite acompanhada de uma gripe
Então eu estava 100% tranquilo, né? Jamais imaginaria. Porém, é uma dor que intensifica mesmo. Não sentia dores por toda a cabeça, não. Mas aqui atrás dos olhos, sim. Essa dor acontecia e a febre, né? Que não baixava. Então é algo realmente que, melhor ficar atento. Esses sintomas são muito comuns a várias doenças. Febre, mal-estar, dor no corpo, dor atrás dos olhos. Sem dúvida, isso pode fazer parte de vários quadros, como dengue, como chikungunya, como zika, como febre amarela, às vezes até como o vírus da influenza da gripe. O que vai nortear muitas vezes o médico a suspeitar de dengue são algumas provas de exames de sangue e justamente a temporada ou a epidemiologia, ou seja, quando estiver ocorrendo muitos casos. Medicação prescrita pelo médico, repouso absoluto e muita água. Foi assim que Irley se viu livre da doença. Como não existe remédio específico para a dengue, o tratamento pode variar de caso para caso. Por isso, automedicação nem pensar. Não existe um tratamento específico para a dengue, não há uma droga contra o vírus da dengue, um antiviral específico para o vírus da dengue. O tratamento que se dá nos casos de dengue é o chamado tratamento de suporte. A hidratação é fundamental, vai prevenir muito o sangramento, extravasamento de líquidos e os casos graves e óbitos são relacionados ao atendimento ou assistência inadequada, principalmente em termos de hidratação. Irley e Claudemir tiveram dengue em anos de surto da doença no Brasil. Em 2014, o Ministério da Saúde registrou 587 mil casos em todo o país. 674 pessoas morreram. Em 2015, o número foi ainda maior, mais de 1,5 milhão de casos, com 863 vítimas fatais, o maior da série histórica iniciada em 1990. E é nessa época do ano que a população precisa redobrar os cuidados. Com as altas temperaturas e as chuvas frequentes, o Aedes aegypti se reproduz com mais intensidade. Por isso, as secretarias municipais e estaduais de saúde intensificaram os esforços para não deixar o mosquito nascer. Aqui em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, o município está em estado de alerta, segundo a Secretaria de Saúde. Por isso, todos os dias, agentes de endemias visitam casas aqui da região para procurar criadouros de larva do mosquito. O objetivo da ação também é orientar os moradores de como evitar deixar água parada dentro de casa. A gente veio acompanhar uma dessas visitas. Secretaria da Saúde e Controle da Dengue permite uma visita. Na casa do seu Isaías, nenhum balde com água parada. Os vasos de plantas estão sem pratinhos. Parecia que estava tudo certo, mas ele teve uma surpresa quando os agentes entraram na cozinha. Tem bandejinha e tem água. Tem água? Sim, senhor, olha. Qual que é o procedimento agora? O procedimento tá cheio de água aqui, olha. O procedimento tem que retirar essa bandejinha, mas ela tem um segredo aqui, olha. Mas aí, olha, a água é velha. Aí o que eu vou fazer? Como eu tô com dificuldade para tirar ela, aí o senhor me dá um produto aí para me jogar nela, dá um detergente para ir sal grosso. Muitas pessoas não sabem, né, que acumula água atrás da geladeira. Não, a gente pergunta por conta disso. Você pode olhar, ó, filma aqui para você ver a aguinha na geladeira, que isso as pessoas quase nem sabem. Pode olhar, ó. Tá vendo essa água? A gente já encontrou larva dentro dessas bandejinhas, ó. Tá vendo, ó? Porque além de ser o motor quente, é uma aguinha parada e que prolifera a dengue também. É um local de fácil proliferação do mosquito. Isso, exatamente. O senhor já tinha visto atrás da geladeira do senhor tem essa água? Nem eu nem minha filha não tinha visto. Pois não. é. Nesse local vocês não encontraram nenhuma larva do mosquito, mas mesmo assim não é a forma correta de armazenar a água na caixa d'água. Não, a gente não encontrou criador, não encontrou larva não, mas ela está com a forma incorreta sim. Qual que é o procedimento agora dos agentes? Então, a gente tem que fazer telagem, como a gente tem acesso a ela, porque quando é difícil acesso, a gente não pede para o morador para que faça o serviço. Mas como a gente está tendo acesso à caixa d'água, a gente tem que fazer a telagem sim. Todo o material coletado é analisado neste laboratório do Núcleo de Controle da Dengue e outras arboviroses da Prefeitura de Osasco.
Nós fazemos 4 vezes ao ano o levantamento do índice larvário. Eles trazem as larvas para cá, essas larvas são analisadas e a gente fica sabendo qual o bairro que está com maior problema, com menos problema. Na região de Jandira, que fica a 40 quilômetros da capital paulista, também há uma grande incidência de dengue. Agentes se mobilizam diariamente em ações de prevenção e combate ao mosquito. Aqui, Samuel, eu vou pedir para o senhor tomar cuidado com essas latas, porque essa lata não está na área totalmente coberta. E isso, devido à chuva, pode cair água aqui dentro, tá bom? Aí que eu vou pedir para o senhor fazer, para a gente estar virando. Tudo bem? Tá seco? Vamos virar uma em cima da outra. Ou até a gente pode cobrir aberto, né? o ideal depois é que o senhor retire, tá? Eu sempre estou cuidando disso daí, estou vendo se tem água, estou tirando água, as plantas para ver que não tem vaso embaixo da planta para não acumular. Estou procurando fazer o máximo. O Alberto armazena a água da chuva para lavar a garagem e molhar as plantas. Um tambor estava aberto e foi nele que os agentes encontraram o problema. Esse aqui, ele tá com o processo dele de tampagem errado, tá? Ele colocou apenas uma tampa que está aberta. E aqui, quando a gente abre, a gente vê que tem a larva do mosquito. Nós vamos aplicar a tela para evitar que o mosquito tenha o contato com a água. Mesmo que tendo, a gente colocou o produto, ele vai se tornar uma esfera na larva para evitar que ele desenvolva. Nem sempre os agentes de endemias conseguem realizar as vistorias de combate à dengue. Para resolver esse problema, desde outubro de 2017, a Prefeitura de São Paulo utiliza drones para visualizar áreas com possíveis focos de larva do mosquito. Com a visão do alto, os agentes identificam imóveis que estão abandonados ou que os moradores não autorizaram a entrada. E nesses casos, nós fazemos a verificação por cima, somos acionados pelos comitês e fazemos a verificação por cima e, em constatando focos naqueles locais que foram proibida a entrada, que não foram liberada a entrada dos agentes, aí são feitas ações, inclusive judiciais, se for o caso, para que a Prefeitura possa adentrar esses locais e efetuar o combate. Mesmo com todo esse monitoramento, mais de 500 municípios registraram um alto índice de infestação pelo Aedes aegypti. Na prática, isso significa que nesses locais há risco de surto de dengue, zika e chikungunya, doenças que são transmitidas pelo mosquito. Uma outra forma de combater essa ameaça é a vacinação. Hoje só existe uma vacina contra a dengue licenciada no mundo. No Brasil, ela foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 2016. Criada por um laboratório francês, o imunizante é vendido em clínicas particulares. Mas, segundo esse infectologista, a vacina possui algumas limitações. Uma delas é a idade com que ela é licenciada, de crianças de 9 anos até adultos de 45 anos de idade. Uma segunda limitação é a questão do esquema vacinal. São 3 doses com intervalo de 6 meses entre elas, ou seja, o indivíduo vai se tornar protegido somente depois de 1 ano de iniciado o esquema, se ele completar adequadamente. E a terceira limitação, talvez a maior delas, hoje ela só está aprovada para uso em indivíduos que já tiveram dengue, ou seja, que já tiveram uma infecção comprovada ou algum exame que confirme que ele já foi exposto previamente ao vírus da dengue. A grande promessa é uma vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Os estudos começaram há 10 anos. A vacina já está na última fase de teste, mas ainda não há previsão de quando vai entrar no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Como ela está na fase que nós temos que demonstrar que ela protege contra a doença, nós precisamos ter os vírus da dengue circulando no país de uma forma que as pessoas que foram vacinadas eventualmente entrem em contato com esse vírus, ou com os vírus, e não adquiram a doença. Então é muito difícil você dar uma data exata, porque dependemos da questão epidemiológica da circulação dos vírus da dengue.
Quando estiver disponível, ela poderá ser aplicada tanto em pessoas que já tiveram a doença, como naquelas que nunca tiveram dengue. Além disso, será utilizada em uma única dose e vai abranger um público maior, de 2 anos a 59 anos de idade. O senhor acredita que a vacina é o melhor meio de combater essa epidemia que o Brasil vive hoje há tantos anos? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, a imunização vai ser um principal instrumento de combate e de controle da doença. Mas é importante dizer que mesmo com a vacina, todas as outras medidas visando combater mosquito e cuidados devem continuar sendo realizados. Há 4 anos surgia no Brasil o Zika vírus, também transmitido pelo Aedes aegypti. Uma doença até então nova e que assustou e transformou a vida de muitas famílias. O alerta acendeu quando dezenas de mulheres grávidas deram à luz a bebês com microcefalia. Na época, o surto atingiu principalmente a região Nordeste, mas até hoje é motivo de preocupação em todo o país. Em 2015, o estado de Pernambuco passaria por uma epidemia descoberta por profissionais da saúde, que levaria o Ministério da Saúde a decretar estado de emergência nacional na saúde pública. Os casos de microcefalia associados ao Zika vírus mobilizaria a comunidade científica do mundo inteiro. Na época, para fins de notificação, definiu-se como caso suspeito de microcefalia por infecção pelo Zika, bebês nascidos vivos com perímetro cefálico maior ou igual a 32 centímetros. Foi assim que a bióloga Tatiane descobriu que a pequena Alice, hoje com 3 anos e 4 meses, era uma vítima do Zika. Só a partir de 4 meses de idade foi que a gente notou que ela não utilizava o bracinho esquerdo para nada e que ela tinha uma diferençazinha na cabeça do lado direito. E perguntava para a pediatra e ela dizia que estava tudo normal. Aí só com 9 meses que a gente foi para a pediatra, na consulta de 8 meses, ela disse que a cabeça de Alice tinha parado de crescer normalmente. Então fomos procurar o neuro e até fechar o diagnóstico a gente rodou bastante. Até fechar o diagnóstico foi bem difícil. Especialistas alertam que o país ainda está longe de se livrar da ameaça da microcefalia. O verão de 2019 prevê o aumento de infecções que, assim como o Zika vírus, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. 3 anos após o surto de microcefalia no Brasil, os casos de Zika vírus continuam a assustar. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o ano de 2018 foram notificados pouco mais de 8 mil casos de Zika e 5 mortes em todo o Brasil, menos da metade do registrado em 2017, quando o número de pessoas infectadas passou de 17 mil. No ano passado, a maior incidência de Zika aconteceu no Sudeste, seguida pela região Nordeste do país. Desde 2015, quando o Zika vírus foi descoberto aqui no Brasil, pesquisadores de várias áreas e de várias partes do mundo unem esforços para tentar combater a doença. Aqui na Fiocruz, com sede na Universidade Federal de Pernambuco, os profissionais pesquisam não só as causas e efeitos do Zika, como também da dengue e da febre chikungunya, arboviroses também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Para prevenir novos surtos, o ideal seria desenvolver uma vacina, solução ainda distante. Em Pernambuco, o alerta vermelho já está ligado. A gente está tendo aumento de casos de dengue, né? Mais de 19 mil casos foram notificados de dengue. De Zika, a gente tem mais de 1.000 casos notificados, mas o que chamou a atenção é que recentemente a gente está tendo aumento das confirmações. Ele só vem fortalecer de que esse vírus não saiu ainda no meio ambiente, né? Então a gente tem que ter a ciência de que esse vírus, ele permanece nos mosquitos e ele tem dengue, tem chikungunya e tem Zika. Então a gente tem que sempre estar atento, não esperar uma epidemia para tomar os cuidados. Então qualquer mosquito pode ter um desses 3 vírus e a gente tem que tomar cuidado. Além da mobilização nacional para combater o mosquito, desde 2015, quando foi declarado o estado de emergência por causa do Zika, o governo federal destinou 465 milhões de reais para pesquisas e desenvolvimento de vacinas e novas tecnologias.
Uma doença que mexe com o planejamento familiar, principalmente das mulheres. As mães de bebês com microcefalia associada ao Zika abandonaram seus planos, seus projetos de vida, para se dedicarem exclusivamente às suas crianças, hoje com cerca de 3 anos. Essa realidade é fruto de uma pesquisa desenvolvida desde 2017 por pesquisadoras da Fiocruz Pernambuco e Rio de Janeiro. Muitas das mães tiveram que abandonar seus projetos pessoais, abandonar seus empregos, para se dedicar integralmente a essas crianças. São mulheres que a gente sentia claramente uma enorme força interior, uma enorme determinação, mas um enorme sofrimento também, porque as pessoas têm planos de vida, têm projetos, não é? E esses tiveram que ser secundarizados diante da gravidade do acometimento das crianças. Cuidar de um bebê que precisa de tantos cuidados não é nada fácil. Imagina 2. É o caso de Jéssica, mãe de Caio, 3 anos, e de Cauê, de apenas 6 meses. Com o marido desempregado, a única fonte de renda da família é o benefício de prestação continuada, o BPC, uma ajuda de custo no valor de um salário mínimo, concedida pelo governo federal para famílias de bebês com microcefalia. Mas o valor não cobre todas as despesas dos filhos. É leite, é fralda, é remédio, a gente compra e não dá mesmo. E ainda tem esse pequenininho também, o pai dele desempregado. Caio também não recebe o tratamento que deveria. Há quase 2 anos, a criança foi cortada de algumas terapias. Fisioterapia normais que ele fazia, TO, fono, isso tudo ele foi cortado. Agora ele só está na estimulação visual, grupo de apoio e grupo de empoderamento. A dura realidade de Jéssica se repete no cotidiano de pelo menos 409 mães de bebês com microcefalia. Mãe de Maria Clara, de 3 anos, e Caio, de 6 meses. Rosana conta que cuida das 2 crianças sozinha. O companheiro que vive com ela não ajuda em casa. Ele gosta dela, entendeu? Mas ele não me ajuda em nada. Não me ajuda em financeiro, não me ajuda em nada. Tudo sou eu que arco em casa, tudo sou eu. Para ele, às vezes quando ele está em casa, eu peço, fica com a menina para levar o menino para o médico. Não fica. Eu tenho que levar ela. E se ela for para consulta, tenho que levar ela também. Eu disse, vamos pelo menos para me ajudar? Vou não. Deixe ela com a sua mãe e vá com ele. Aí eu, não. Aí eu tenho que levar. Bota os 2 no carrinho, chuva ou sol. De meio-dia, de 1 hora, tem que estar lá. Eu vou, com os 2. Apesar das dificuldades e do descaso do poder público, essas mulheres não estão sozinhas. Com a epidemia de microcefalia, elas se mobilizaram e criaram a União de Mães de Anjos. Aqui, na UMA, elas compartilham experiências e lutam por um futuro melhor para as suas crianças. O sucesso da UMA é a união do coletivo. Foi uma se encontrar na outra a força para continuar a caminhada e para enfrentar aquela situação que a gente estava vivendo. Né? De início, uma coisa nova, um cenário novo, desconhecido. Ninguém sabia o que é que estava por vir, nem o que era que acometia nossos filhos e nem como seria o futuro. Então, muitas famílias se esconderam, que foi o meu caso. Outras não quiseram se expor, né? E outras tomaram consciência mais rápido e foram em busca de melhorias. Então, com essas opções, com essas alternativas, essas pessoas, essas mulheres se encontraram e juntas se descobriram, né, que juntas poderiam ser mais fortes em lutar por uma construção de uma política, numa política pública voltada para a pessoa com deficiência de uma maneira suficiente e de qualidade. Juntas, as mães se fortalecem para continuar cuidando das crianças. A UMA, graças a Deus, ajuda muito, né, todas as mães, os nossos filhos, através de arrecadação de alimentos, fralda. Ajuda muito a UMA. Graças a Deus. O Documento Verdade fica por aqui. Perdeu algum momento do programa ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Até mais!